capítulo 6, verso 1 diz assim: Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na demonstração, do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor. Esse Senhor aí com S minúsculo significa eu, ou profeta, ou pastor, segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor, aí é o Deus Todo-Poderoso deles, e o vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir a minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Senta glorificando a Deus. Se você prestou atenção, a última frase dele é que ele estava em cadeias. Ele estava aprisionado em outra localidade, e ele estava escrevendo esta carta aos Efésios, ao povo de Efésios. E a Bíblia fala que ele estava preso corporeamente, mas espiritualmente ele estava livre para adorar a Deus. Interessante que ele começa a sua mensagem e ele escreve chamando a atenção dos filhos para que obedeçam aos vossos pais, porque obedecendo os vossos pais é o primeiro mandamento com promessa, porque a palavra de Deus diz que filho que obedece a pai e mãe se prolongam os dias de vida terra. E não é isso que nós estamos vendo. Todos os filhos, ou a maioria deles, melhor dizendo, estão desobedecendo os seus pais e as suas mães, e a promessa de Deus está sendo exercida na vida deles, estão sendo ceifados de maneira covarde, porque Satanás, ele é astuto. Satanás, ele promove ciladas e armadilhas para que todos nós, chamados filhos de Deus, voltemos a ser criaturas, e aqueles que estão como criatura nunca se tornem filhos de Deus. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Que aquela pessoa que uma vez fez um voto com Cristo, saia da presença de Cristo e volte a comer do próprio vômito. E aquela que nunca fez uma aliança com Cristo, que nunca faça, mas antes aprove a morte a ele, e ele vá e desça, louvado seja Deus, conforme a vontade do diabo, para o inferno. Mas não é isso que Deus quer para a minha vida.
Não é isso que Deus quer para a sua vida. Então Deus levanta aquele apóstolo naquele momento e ele abre os olhos dos filhos. E não obstante a isso, papais e mamães, ele também abre os nossos olhos para que nós não venhamos incitar a ira dos nossos filhos. Mas antes, cautelai-vos, naquilo que Deus diz, para que nós aprendamos a doutrinar o nosso filho com a doutrina da palavra, da educação e também do comportamento, papai e mamãe, dentro de casa. Então, até então, o apóstolo está escrevendo essa carta para aquele povo que vivia naquele local. E ele exorta aquele povo. E aí ele começa a trazer para a igreja, quando ele diz assim: ó, vós servos. Tem servos aqui nessa noite? Obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Presta bastante atenção. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, louvado seja Deus, como a Cristo, não servindo à vista para agradar os homens, mas, louvado seja Deus, servos de Cristo, fazendo, louvado seja Deus, não servindo à vista para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus e não a do homem. E ele continua: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Ou seja, pastor, eu sirvo o Senhor na presença de Deus. Tudo quanto o Senhor me pedir para eu fazer, na vontade de Deus, assim eu farei. Porque eu não estou aqui para agradar ao Senhor, estou aqui para agradar a Deus. E se Deus levantou o Senhor para que eu o obedecesse diante dele, na palavra, eu vou obedecer. Mas não é de qualquer forma. Eu vou obedecer de todo o meu coração, porque eu sei aonde eu quero chegar, e eu sei o Cristo que eu sirvo, e eu sei para onde Ele vai me levar. Não é por causa do Senhor, não é por causa da tua beleza, do teu carisma, não é por causa da placa da igreja, não é por causa, louvado seja Deus, dos abraços, dos beijos que a sua pastora nos dá, não, mas pela vontade de Deus, para agradar tão somente a Ele. Mas a palavra obedecer, ela é bem melhor do que remediar. E a palavra servo, ela é bem melhor do que ser escravo. Porque antes éramos escravos de Satanás, da maconha, da cocaína, do cigarro, da bebida, da prostituição, da mentira, de todas as coisas que o diabo propôs em nossas vidas, e nós assim continuamos fazendo. Mas hoje somos servos e servimos a um Deus vivo. Eu sei que ainda em matéria humana, como Cristo veio e viveu 33 anos na terra, 33 anos e 6 meses, e Ele viveu conforme a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, para que a vontade de Deus chegasse até a mim e a você, para que na vontade de Deus fôssemos salvos para a glória do Deus Pai. E tendo nós perseverança nisso, que venhamos abster-nos de tudo aquilo que não é de Deus, afastar de tudo aquilo que de Deus não é para nossas vidas, para que o diabo, ele não tenha com que nos acusar. A Bíblia fala que o diabo fica como um leão, feroz, voraz, tentando nos destruir, de dia e de noite, 11.000 vezes por dia, para tentar nos destruir. Mas a palavra de Deus fala que ao nosso redor tem um anjo nos protegendo também, de dia e de noite. E 11.000 vezes ele combate o diabo com as 11.000 vezes de maldade que ele tenta contra nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós temos que aprender a obedecer, para que a palavra de Deus ela desça em nossos corações como forma suave, não de uma forma que venha descer como algo ruim em nossa garganta. Não, que você receba a palavra de Deus em seus ouvidos, guarde em teu coração, e que você faça da palavra de Deus uma notoriedade de sua vida. Aí ele chama a atenção da igreja para obedecer, para que a igreja obedeça a palavra de Deus, no temor da palavra, obedecendo ao homem é certo, mas agradando a Deus, como Cristo, ele também agradou. E aí, ele parte para cima do altar, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles.
deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Pastor, o que quer dizer isso? Aqui em cima a responsabilidade é triplicada, quadruplicada, muito mais do que na vida de cada um de vocês. Porque nós não estamos aqui só para obedecer, nós estamos aqui para ditar regras, para ditar normas, estatutos, leis, mandamentos. E isso é uma grande responsabilidade. Por quê, pastor? O diabo, quando ele vai atacar você, vai com intensidade muito menor do que vem contra a vida de cada um dos que aqui em cima estão. Por quê? Ele sabe, né, Márcio? Como nós fizemos lá um culto hoje, você acha que o diabo ficou satisfeito com a nossa vida, com aquele trabalho maravilhoso que nós fizemos ali? De uma hora para outra ele me liga: pastor, vem aqui. Eu pensei que era algo, né, com a família dele. Eu digo: não, estou lá. De repente reuni a igreja, graças a Deus, o povo que foi comigo, junto com o povo que estava com ele lá. E você acha que o diabo está satisfeito com aquele trabalho? Você acha que o diabo está alegre com aquilo que nós fizemos? Porque eu posso ver pelos olhos da fé pessoas dentro do seu apartamento ali naquela hora, abaixando o volume da televisão, abaixando o volume do rádio e apurando os teus ouvidos para ouvir aquilo que Deus estava falando através daquele microfone. Sabe por quê? A Bíblia diz que a palavra de Deus, Júnior, ela não volta vazia. Não sou eu que digo, é a palavra. E para a palavra ela não voltar vazia, ela não vai bater nessa parede e voltar, ela não vai bater nesse chão e voltar, ela não vai bater nesse púlpito e voltar, ela vai bater no coração de alguém. E quando ela voltar, ela volta cheia. Pode o povo. Aí depois ele chama cada um dos integrantes da igreja, dos membros, do maior ao menor, e ele começa a dizer: olha, tenho visto que andais em sinceridade, em retidão na presença de Deus, mas eu quero te dizer alguma coisa quero te dizer algo que Deus está colocando em meu coração. Em tudo isso que eu te disse, como andar em casa, como manter os seus filhos sob sua sujeição, como manter o seu pai com todo o respeito, como manter a reverência com os teus pastores, como manter a minha igreja embaixo, porque o pastor da igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré, é aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Aí ele disse: eu não paro aí não, no demais, meus irmãos, fortalece-os, não deixe o diabo quebrar a coroa que Deus colocou sobre sua cabeça. Não deixe o diabo tomar a espada que Deus pôs sobre a sua mão. Não deixe o diabo destruir o ministério que Deus colocou na sua vida. Aí, para isso não acontecer, você tem que estar fortalecido. Aí imagina ele dizendo assim: olha, no demais, irmãos, orem, jejuem, cultuem, evangelizem, façam vigília, adorem a Ele, porque só dessa forma ficarão fortalecidos. Aí ele diz no versículo 11: e revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está pensando que o diabo parou ou cessou de querer te destruir, de querer te matar, de querer te roubar? A Bíblia fala que ele vem como ladrão para roubar, matar e destruir. Então ele diz assim: ó, além de estar fortalecido, revestir de toda a armadura de Deus. Pastor, como é que eu me revisto da armadura de Deus? É buscando Ele incessantemente, sem espaço de tempo, para que o diabo ele não venha trabalhar em nossa mísera vida e nos arraste do trono de Deus e nos coloque como farrapo. Aí ele vai nos apresentar as armaduras. Aí ele diz assim: ó,
versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Pastor, o que quer dizer isso? Que dia mau é esse? O dia mau que nós estamos vivendo hoje, que nós vivemos ontem, que nós iremos viver amanhã. O que o apóstolo quer dizer com isso, Júnior? Ficai vigilante todo o tempo. Não dai brecha para Satanás entrar, porque quando ele entra em um lugar, sabe, com a espessura pequena, ele abre uma cratera, de forma tal que, se Deus não tiver misericórdia, você morre com essa cratera, e com essa cratera você vai para o inferno. Aí ele diz assim, estais pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Primeiro instrumento da armadura. Sobre nossos ombros está uma grande responsabilidade de manter a palavra de Deus em nossa vida em acessão. Sobre nossos ombros, a responsabilidade é dobrada, porque o diabo vai tentar te matar, mas o que Deus colocou sobre vossos ombros estava na cruz no Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, desceu como um vinho, trazendo como forma de renovo para mim e para a tua vida. E ele nos apresenta aqui 4 das indumentárias, da armadura, 4 que são, louvado seja Deus, objetos de defesa do soldado, do sentinela, do general, do sargento, do tenente, e só uma de ataque. Ou seja, antes de você atacar alguém, você vai ter que se revestir da armadura de Deus e fortalecer-se nele, porque todo bom combatente, ele não ataca de primeira, ele fica na espreita, para ver se pega o teu oponente de uma forma ou num momento que ele estiver vulnerável. É por isso que ele diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, porque em primeira instância, dona Zil, quando nós entramos em um conflito ou em um confronto, a gente quer agir no impulso da carne, e não é assim. Cautelai-vos. A sua luta não é contra ele, não é contra ela. A sua luta não é contra aqueles que estão se levantando contra a sua vida, mas é contra principados e potestades. E contra estes, ele nos ensina como trabalhar, ou como irmos para o meio do arraial de guerra. E ele dá a primeira indumentária, e diz assim, louvado seja Deus, estáis pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Óbvio, certo, que Paulo estava se referindo a um dos soldados que estava ali, pondo ele como prisioneiro naquele lugar. Imagino que quando ele começou a escrever esta carta, no capítulo 6, versículo 1, advertindo a família, aí ele começa a ver aquele homem, como esses 2 obreiros estão aqui em posição. Eu imagino ele deitado lá no chão da sua cela, e de repente ele começa a ver a roupa daquele soldado. Ele começa a fazer alusão sobre aquilo, sobre o que há nas hóstias celestial. E ele diz assim, em primeiro plano, conheci a couraça da justiça. Para que essa couraça da justiça? Para os inimigos que estão perto, para os inimigos que estão à sua retaguarda, ou à tua direita, ou quem sabe na tua frente, ou quem sabe na tua esquerda. Para que serve a couraça da justiça? Para que quando o soldado recebesse uma espadada, ela não furasse ele por trás com um ataque de covardia. Pastor, e como é que eu convivo com isso? É me afastando? Não, é vigiando,
é me posicionando, perdão, como um verdadeiro adorador, é trazendo para a minha vida e para dentro da minha casa, tão somente a trindade, como nós chamamos trindade, mas é triunidade, porque é triúnico, é Pai, Filho e Espírito Santo. Se fosse trindade seriam três, e ele disse que ele é um só, então é triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, para dentro da nossa casa. E não é qualquer pessoa que nós devemos ter intimidade. Pastor, mas são irmãos em Cristo. Mas em nome de Jesus, isso não é fazer acepção de pessoa, é você se livrar de problemas de naturezas diversas com irmãos e igrejas. Isso não se atém só para dentro da igreja, no seu trabalho, na sua casa. Quantos irmãos matam irmãos? Essa semana o tio mandou o filho matar o próprio pai, por um motivo banal que eu não sei qual é. Ou seja, a arapuca estava armada dentro de casa. E tem muitas situações que a arapuca, o mesmo que a armadilha, está armada dentro da igreja para vocês. Irmãos estão somente esperando um momento para te acusar, para te destruir, para acabar com tua vida. E se você não tiver alicerçado na rocha, segundo o próprio Cristo falou, tu és Pedro, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Se não tiver alicerçado lá, tu cai. Então, primeira indumentária de defesa é o escudo, a couraça da justiça. Porque mesmo que lhe ataquem por trás, mesmo que tentem te destruir com maldade, a justiça de Deus prevalece. Pastor, e como é que é isso? Não temas com o que tentam te destruir ou te matar, porque aquele que te chamou, Ele garante, porque de dia, de tarde, de noite, Ele vai sempre estar com você. Você pode estar no pior lugar, no pior momento, no pior estado espiritual e secular da tua vida, mas se Ele te chamou, você pode ser prostituta, você pode ser traficante, você pode ser ladrão, você pode ser político corrupto, você pode ser um polícia corrupto, você pode ser o que for. Se Ele te chamou, Ele pega você como prostituta e bota para se casar com aquele profeta como Ele chamou, e daí? Ele é assim, ninguém entende. Primeiro instrumento de guerra que Ele manda vestir, veste a couraça, porque vão vir ataques de perto. Tem hora que você vai estar dormindo e vão tentar te matar. Tem hora que você vai estar repousando no sono da indolência e vão tentar te destruir dentro da igreja. Segundo, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. O que é isso, pastor? Calçar um sapato? Não. Depois que você fez aliança com Cristo, em você tem que haver paz, unidade, união, amor e justiça celestial. Ou seja, aonde você for, você não pode servir como pedra de tropeço, como eu falei, ou como obra de contenda para a vida de senhor ninguém. Você tem que levar a paz. Você tem que ir aonde teus pés for, você derramará a bênção. Aonde você pôr a planta dos teus pés, o lugar tem que ser abençoado e não amaldiçoado. Aonde você transitar, as pessoas têm que ver que você é de Deus. Aí quando o diabo tentar contra a sua vida, aquilo de bom que há em você, o diabo não consegue se conter, e ele bate em retirada. Porque quando ele vem com contenda, quando ele vem com fofoca, quando ele vem com dissensões, aí aquele irmão que está cheio do Espírito Santo diz assim: não, irmã, não é assim que ela falou. Não, calma, irmão, vamos basear-nos na Bíblia Sagrada para ver o que aconteceu. Não deixe o diabo interferir em nosso meio, não, irmão. Então você tem que estar sempre calçado. Quem está calçado não fura o pé, não toma topada. Se meter o pé da lama, depende da quantidade, não vai molhar os pés. Por quê? Estão preparados. Sabe por onde vai, sabe como vai, sabe quando quer chegar e como vai chegar. O diabo vai se preparar, vai armar o laço,
vai chamar o irmão de um lado, do outro, vai chamar do outro lado, vai tentar destruir o teu ministério, mas você está com paz, você está com o sapato da preparação do Evangelho. Então quem caminha não é você, quem caminha é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo caminha, aonde ele vai, o diabo ele não prevalece, e a palavra de Deus vai se fazendo notória na vida daqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Aí ele nos adverte para ataques de longe. Louvado seja Deus. No versículo 16: e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ó, ele põe a mão, porque quando as flechas vêm com aquela bola de fogo, eles são apagados, abatidos, porque quando ele põe diante dele, aquilo que vem de longe não vai te atacar, aquilo que vem do inimigo não vai te ferir, porque você está com o escudo, e o escudo que Deus pôs sobre a minha e a tua vida, está lá sentado à destra de Deus. E quando você diz: diabo, pode vir, porque em nome de Jesus eu estou lavado e remido pelo sangue de Cristo, então você pode atacar, você pode me atacar, porque enquanto eu tiver com o escudo, você não vai me atingir. E o mais importante de todos os objetos da indumentária de um soldado é o versículo 17: tomai também o capacete da salvação. Pastor, o que é o capacete? Para que serve o capacete? Suponhamos que você está numa arraial de guerra, atrás de uma árvore, e de repente você põe a cabeça para ver o seu inimigo. Em tempos antigos, ele lança uma flecha de lá para cá. Se pegar no seu capacete, vai pegar e resvalar, e não vai ferir a sua cabeça, porque você está. Pastor, o que é isso? Trabalhe o teu psicológico, para que ninguém te tire da presença de Deus. Infâmia, calúnia, difamação, coisas dessa natureza, não deixe ninguém fermentar a tua cabeça. Eu uso até esse termo. Não deixe ninguém trabalhar a tua mente. Você sabe o que você quer diante de Deus. Não deixa ninguém vir atrapalhar os seus neurônios, o seu cérebro, para que venha te tirar da presença de Deus. Olha, pastor, me falaram algo de Rosenildo ali, que Rosenildo falou do Senhor, né, Moisés? Como vem a pessoa, procura a pessoa. Irmão, é assim. Olha, Paulo, eu fiquei sabendo algo de você assim. Paula, me conta aí, Paula. Eu não vou a Patrícia, nem a missionária. Olha, Patrícia, eu fiquei sabendo algo de Paula. Aí Patrícia já vai contra Eliana, e aquilo vai se rendendo, e de repente vai um montão de gente com cabeça feita contra a pobre da missionária, porque não estão usando o capacete. Pastor, qual é meu capacete? Seu capacete está lá em cima, não tem capacete melhor. Seu capacete está em Salmos 121, é o socorro de Deus. Então esteja com sua mente fechada para a palavra, voltada para a palavra, para ninguém tirar aquilo que Deus. Olha o que aconteceu com o rei Esaú. Por que rei Esaú perdeu o seu reino e ainda se suicidou? Desobediência. E como é que Paulo começa aqui no versículo 5? Olha, obedecei, 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 obedecei ao servo do Senhor, que é o teu Senhor na igreja. Se ele for homem e mulher de Deus, ele não vai querer o teu mal. Ele está te instruindo para o bem, está te reclamando porque ele quer teu bem. Se ele está puxando tua orelha, então obedecei a ele. Então não deixe ninguém tirar sua visão, não deixe ninguém atacar seu cérebro com conversinha, com disse-me disse. Não, meu irmão, vem cá, irmão, está acontecendo isso, me diz aí, irmão. Pronto, irmão, você não está aqui. Tá, isso é diante da presença de Deus. Aí depois que você já se preparou contra o ataque do inimigo,
Agora é hora de você atacar. Diga para o irmão que está ao teu lado. Diga, agora é hora de atacar. Diga, a sua defesa está segura. Diga, não passa nada. Diga, como um time de futebol, aquela defesa que está ali compacta, o centroavante não vai vazar para fazer o gol, porque a tua defesa está compacta, porque a sua defesa é munida de couraça de justiça e calçado com sapato da preparação do evangelho e com o escudo da fé. Agora é hora de se preparar. Parte B do versículo 17 é a preparação do teu ataque. É como um soldado me ligou: varão, vem aqui. Tá armado aqui, ó. Já armei a tenda. O som tá ligado. Ele nem lá estava. Não foi, benção? Como é o nome de camisa azul aí? Seu nome? Alex? Ele nem lá estava, não foi, Alex? Aí eu cheguei lá e disse: cadê o homem? Me chamou. Vem cá ligeiro, porque tem um ataque para nós fazermos aqui, ou melhor dizendo, tem uma batalha para nós batalharmos aqui, uma guerra. Já venha preparado com as suas indumentárias de defesa, porque aqui, varão, quem vai trazer a palavra de ataque é o Senhor. Eu digo, oh meu Deus, eu descansando em casa. Então quando você está preparado, vá. Se Deus te chamou, Ele garante. Aí ele diz assim, versículo 17, parte B. Eu vou ler todo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é, olha para cá, que é a palavra de Deus. Não só a palavra. Então você está preparado, agora você pode atacar. Por quê? Nós estamos preparados com a espada do Espírito. A espada do Espírito, Ney, é aquilo que mesmo de tempos ruins, de guerras, de choros, de tristeza, de angústia, é essa espada que nos sustenta. Muitas vezes, talvez na bainha, porque não temos nem coragem de tirá-la para guerrear, porque as lutas são tantas, as investidas são tantas, que ela fica dentro da bainha por um longo tempo. Mas isso não quer dizer que você se acovardou, não. Porque eu quero te dizer, crente, a espada ainda está na bainha. E se a espada está na bainha, Deus está no negócio. E quando Deus fizer com que você tire da bainha essa espada, o diabo ele vai ter que cair por terra. Pastor, e que espada é essa? É a palavra. Pastor, e o que é que essa palavra faz? Ela te guia pelo caminho. Pastor, e que caminho é esse? Jesus. É anunciar o evangelho, como ele disse aos discípulos: vai e anuncie o evangelho a toda criatura da terra. Ele já está dizendo, eu não faço acepção, não só aos brancos, não só aos negros, não só aos cristãos, os homossexuais, não só às lésbicas, não só aos traficantes, não só aos narcotraficantes, mas a toda criatura da terra, seja ele de que nação, etnia, raça, o que for, vai e pregua o meu evangelho. Vai e louvado seja Deus, adota ali nele a palavra que é Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Porque ele mesmo diz em um dado momento, em um dos evangelhos: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele fala vem, se ele estava na terra? Porque é triúnico. Ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Ninguém vai subir. Quer ver? Peraí, para você entender. As pessoas estavam olhando Cristo como homem, como Nazareno, como Galileu,
Mas sabe o que acontece? Ele já sabia, e ele sabe, e ele entendia, entende, sempre entenderá que ele é Deus. Eu estou aqui, mas eu sou onipresente, eu estou lá no trono também. Hoje nós dissemos que ele está à destra de Deus, mas ele nunca saiu de lá, porque o teu espírito, ele é onipresente. A carne estava aqui, a carne foi morta, a carne ressuscitou, mas ela subiu para o lugar de origem, porque ele sempre esteve lá, desde a criação de tudo. Então entende uma coisa: Deus está dando coragem a crente aqui nesta noite. Desde 2019, eu não gosto de falar capa. Capa foi uma das indumentárias de homens, né, de posse, como Elias, como Eliseu. Aí ninguém diz: a capa caiu. Não, a capa só caiu para um homem, foi de uma maneira esplendorosa, que dele Deus fez o dobro do que fez na vida do outro. Mas depois de 2019 para cá, dessa pandemia, a máscara de muito crente caiu. Muitos que estavam esperando só uma oportunidade, porque não era convertido, mas há um bom senso, né? Fazendo essa prática aqui que Paulo adverte, Júnior. Ó, essa aqui, ó: vós servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista. Muitos que estavam aqui serviam à vista, homem. Não eram convertidos, mas tinham bom senso. Pô, eu não vou sair da igreja. E aproveitou a fraqueza da pandemia, a lograda a sua, louvado seja Deus, falta de fé, para sair da igreja. Mas aqui eu estou vendo vários adoradores que não deram a volta para trás, mas continuam perseverantes na palavra, em nome de Jesus, da fé. Então pega essa palavra nessa noite e aprende uma coisa. Olha para o irmão que está do lado, diga: você não está só. Diga: ele sempre está diante de você. Fica de pé em nome de Jesus.